Conversar com a Júlia. A Júlia já se encontra aqui no estúdio. A nossa querida Júlia Santiago Lira é professora, é engenheira, é poetisa e é artesã. Tá vendo só, Eva? Gente, minha gente, a Júlia, gente, produz artes variadas usando papel. E ela vai falar um pouco dela, de tudo isso que ela vive. Quantas profissões, hein, Júlia? Bom dia. Nossa, bom dia, minha linda. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigada. Nossa, que gostoso. Menina, me conta essa história. Que mulher completa. Costumo dizer que eu sou engenheira civil por formação, professora por vocação e artista por convicção. Nossa, que tudo, né? E artista é bom que resume tudo. Então, verdade, porque você acaba colocando tudo dentro da sua arte, né? Eu costumo passar, inclusive, isso para os meus filhos, de fazer um trabalho mais artesanal, para tirar de telas, para a gente aprimorar a coordenação motora. Então, eu acabo trabalhando com todo tipo de papel. Nossa, que legal. Seja na escrita, na arte visual, na arte desenhada. Muito bom. E assim, Júlia, como, na verdade, tudo isso aconteceu na tua vida? Porque você passou por muitas fases, né? Professora, engenheira, poetisa, artesã. Me conta um pouco dessas histórias para você chegar aqui. Na verdade, eu desde criança sou artista, assim, eu sempre gostei, sempre fui uma criança que gosta de papel, que gosta de desenhar. Só que aí eu acabei deixando isso de lado para me dedicar às minhas funções acadêmicas, à minha família. E ano passado, para sair de uma síndrome de burnout... Foi mesmo? Eu acabei resgatando isso. Aí eu comecei a pintar aquarelas, esse aqui, ó, são os meus filhos que eu desenhei. Que interessante. Aí eu acabei fazendo esses desenhos de aquarela, acabou ficando muito legal. Aí eu fui saindo da aquarela, fui avançando, expandindo e aí eu acabei encontrando o quilling, que é uma arte em papel. E acabei também fazendo uma técnica que eu chamo de vozes da minha cabeça, tipo esse quadro aqui. Eu não sei se ele tem um nome específico, mas ele é todo de papel, com uma arte que eu mesma elaborei e aí a gente vai indo, tem todo tipo de... Agora sim, pelo que você passou, a gente percebe que todas as pessoas quando falam de arte, quando trazem arte aqui para o programa, elas sempre têm uma história para contar. E a gente percebe que o artesanato, a arte, desacelera e de uma certa forma traz paz. E eu acho que isso nos últimos tempos tem sido mostrado. Parece que a população está querendo desacelerar. Exatamente. Especialmente nessa geração que está em transição, que são aquela geração de adolescentes, né? Então a gente está tirando o celular das escolas, a gente está imprimindo mais papéis, mais desenhos, até mesmo digital. Que a gente pode fazer uma arte digital. Então a gente está tentando, a tecnologia deu uma explosão muito rápida e a gente percebeu que isso não faz bem. Então a gente precisa voltar às nossas origens e aos nossos hábitos de papel, de escrever. É quase uma... Eu costumo dizer que é quase uma resiliência, né? É você voltar para algo que te fez, né, chegar numa situação extremamente extrema. Isso. E que você precisa voltar e recomeçar de uma forma diferente. Eu acho que até a própria tecnologia, ela precisa passar por uma repaginada. Exatamente. Uma repaginada onde as pessoas possam ir mais leve, porque nos últimos tempos o que a gente tem percebido é que as pessoas elas têm se ferido muito, se machucado muito. E por mais que ali tenha muita coisa boa para se ver e que seja interessante para algumas pessoas, até as coisas, muitas vezes sem esse valor todo, tem chegado muito rápido, muito fácil na vida e na mente das pessoas, ao ponto das pessoas entrarem nessa onda de dizer que o sentimento não está mais acontecendo, que as pessoas já estão frias. Não é a palavra fria, é porque tudo está chegando muito rápido. A gente não sente direito. As pessoas não estão conquistando as coisas. E é isso que eu falo muito. A arte, ela tem esse papel de expressar nossos sentimentos, de permitir que a gente sinta. Nada mais é do que uma expressão mais profunda do meu eu, da minha... De se encontrar. E poder expressar isso de uma forma gráfica, de uma forma visual, que com certeza chega em outras pessoas. Então eu costumo falar disso, é nossa permissão de sentir, que a gente precisa desacelerar e a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande, que a gente está olhando telas e tecnologias e aplicativos e a gente esquece de parar e dizer, mas o que eu gosto de fazer?
todo mundo tem habilidades para desenhar, mesmo que seja um desenho bem simples. E a gente pode, sim, abrir esse leque de oportunidades e você chegar numa dimensão que você nem mesmo tinha conhecimento. Olha, você sabe que com a sua arte maravilhosa que nós vamos, eu gostaria que o Ed já está focando aqui, o Marcelo também, a gente pudesse falar sobre isso, porque, gente, o que nós estamos falando hoje durante o programa inteiro é muito sério. É muito sério. Hoje a gente consegue ver pessoas bem, vamos dizer, bem resolvidas financeiramente, pessoas que estão muito bem obrigadas financeiramente, mas totalmente vazias. E perdidas. Perdidas. Pessoas que gostariam de voltar para a estaca zero. Exatamente. E isso, gente, é muito sério. Sabe, é aquela história, não adianta. Tudo que você faz nessa vida, se você não focar e não entender que o amor tem que estar ali, que o interesse, a vontade de querer estar ali e fazer. É como você falou, tudo que você faz é ótimo, é maravilhoso, mas sempre tem alguma coisa que te coloca mais no eixo. Olha onde você se encontrou. De lá pra cá, quanto tempo? De quando você descobriu o que você estava sentindo, né? Do burnout, pra cá, tá com quanto tempo? Pouco mais de 1 ano, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Mas você sentiu uma melhora profunda? Sim, muito, muito. Se não fosse a arte, eu acho que eu não teria encontrado meu eixo de novo. Nossa, e aí você trouxe algumas das suas artes aqui pra gente mostrar pra quem tá em casa. Hoje, você faz de tudo um pouco, né? É. Olha só. Quando você tá nesse momento, o que você sente? O que te faz chegar a essas maravilhas, essas artes maravilhosas? Eu costumo falar que a arte é a única coisa que me faz esquecer de comer. Ai, minha gente! Eu deixo o café esfriar, que eu entro numa dimensão que eu simplesmente me perco dentro de mim, dentro dessa dimensão que é o papel. Muito interessante. E eu acho, olha, aqui eu trouxe até essa caneca aqui, ó. Sim. Aqui foi minha filha que fez quando ela tinha 2 anos, gente, olha. Que fofo, segura aí pra o Marcelo mostrar. E eu reproduzi numa caneca, porque uma criança de 2 anos, ela já percebe, ela viu o desenho dela impresso numa caneca. Você não tem noção do que isso fez com a autoestima da criança, exatamente. Ela, verdadeira artista, né? E ficou lindo. Ficou linda. Olha, gente, que coisa mais linda de se ver. Amei. Muito bom. E tem umas fotos aqui, né? Não, aqui foi só uma foto quando eu tinha 6 anos, que a minha mãe fez a decoração do meu aniversário. Acho que ela não tinha dinheiro e ela pensou, o que eu vou fazer? Aí, como ela viu que eu gostava de desenhar, ela pediu para que eu fizesse a decoração do meu próprio aniversário. Então, na parede de trás, dá até pra ver alguns quadros aqui, alguns papéis que eu mesma desenhei. Que legal! Mas isso é tão valioso pra você. Exatamente. Você sabe que eu tava mexendo nas minhas fotos essa semana? E olha, deixa eu ver aqui. Eu tava mexendo nas minhas fotos essa semana. Se as pessoas soubessem, faziam isso. Olha só o que você viu. Quer dizer, isso é tão valioso. Isso marcou, né? Marcou. Nunca esqueci. E aí eu tô trazendo meus filhos também, porque a gente não só enquanto adulto, mas enquanto criança é muito importante. Não precisa de muito. Você pega um pincel, Sim, uma tinta e um pedacinho de papel e a sua criança vai mergulhar no mundo da criatividade. E depois você leva essa arte dela Você amplia, né? Ampliar. Vai dar uma visibilidade muito maior para a criança. Pronto. E hoje os seus quadros, como é que você trabalha com seus quadros? Como é que as pessoas que tiverem interesse, por exemplo, de comprar os seus quadros, como é que elas fazem? Como eu comecei como hobby, eu criei um Instagram chamado Ateliê de Papel, THE. E aí tem muito pedido que é de porta-maternidade, tem muito pedido por exemplo, um oratório, que eu tenho arte sacra também. Que bom. Então, esses são os maiores focos. E também tem arte personalizada, que a pessoa quer dar um presente mais personalizado, como uma fotografia que marcou. Então, eu acabo reproduzindo essa fotografia em outros formatos. Muito legal. E esse tipo de trabalho no papel chegou com tudo na tua vida? Sim, começou inclusive, eu não percebi, mas eu fiz a decoração do quarto da minha filha com aquarela. Foi meu primeiro contato com a aquarela. Que fofo, gente, que coisa mais linda. E o do meu filho eu fiz com papel.
Ai, aí, claro que aqui a gente vê um desenho ainda não muito trabalhado, mas foi o meu primeiro contato. Ai, perfeito, lindo, eu amei. E ela vai ficar com ela a vida toda. Com certeza. Então, e a mamãe junto. A mamãe junto, é uma forma de estar presente também na vida deles. Agora sim, no caso, você já tem quadros prontos para quem deseja comprar ou todos têm que fazer encomenda? Não, eu tenho quadros de pronta entrega também. Pronto. E aí, se caso as pessoas quiserem algo que tenha a ver com a família, com as fotos, com os desejos, aí eu tenho tem que fazer prazo, encomenda. isso, aí eu tenho Quanto um prazozinho. Dependendo da semana, uns 5 dias úteis. Muito bom. Já que você falou um pouco da tua vida, do que você passou, manda uma mensagem para quem está em casa. A gente sempre pede para os empreendedores, a gente tenta tirar o melhor dos nossos convidados para as pessoas. E nesse exato momento, com certeza tem jovens que têm tudo, porém acham que não tem nada. E eu gostaria muito que você pudesse mandar uma mensagem para jovens como você. Olha, uma mulher totalmente preparada, gente. Professora, engenheira, poetisa, artesã. Quero te dizer que não é a tua profissão, não é o teu dinheiro, mas é o teu valor de ser humano. E que a gente tem que lutar pelos seres humanos, a gente tem que lutar por vidas. E nesse exato momento a gente tem que mandar essas mensagens, porque tem gente que diz assim, mas minha profissão, eu sou só isso. Não é só isso, você é tudo isso e um pouquinho mais, né? Exatamente. E esse sentimento é o sentimento de fracasso que eu estava sentindo. E é muito importante, a mensagem que eu passo é essa, você não é um fracasso. Provavelmente você só está sendo avaliada de uma outra perspectiva, inclusive por você mesmo. Então seja um pouco mais generoso consigo mesmo e procure outras formas de explorar sua aptidão, ou nem isso, mesmo que você descubra que a cerâmica fria não é pra mim. Tudo bem, vai lá, tenta, se descobre, se permite, sabe, um pouco mais. O que tá faltando é a gente se permitir. Faz uma aula de yoga, uma aula de natação, uma aula de desenho, uma aula de escrita criativa, de qualquer coisa pra você ir. Em todos os lugares tem um pontozinho lá aguardando por esta pessoa. Com e tudo certeza. Passa. Você não concorda? Concordo. Você não vai enfrentar a vida de uma forma bem mais diferente? Com mais força, com mais... E nunca é no primeiro passo, assim. Você Sim. começa e você vai desenvolvendo e você vai aprimorando. E às vezes você não tinha habilidade nenhuma e hoje você é um super artista. E você é incentivada com certeza pelas pessoas que acreditam mais ainda em você ter acreditado em você. Isso é verdade. Não é? Nossa, mulher, tem um arraso. Me fala do teu Instagram. É Ateliê de Papel THE. Já é um sucesso. Muito que Deus te obrigada. abençoe, viu? Tô muito feliz. Olha, se vocês soubessem que o programa Não Faço Sol, o programa é feito por vocês. Cada uma de vocês que são convidadas para estar nesse programa, são vocês que nos ajudam a fazer esse programa e a incentivar as pessoas do outro lado. E tudo tem um Saiba motivo. que você é uma apresentadora junto comigo. Todos os nossos convidados que passam por aqui se tornam verdadeiros apresentadores e comunicadores junto comigo. Vocês têm um compromisso de estar ajudando as pessoas que estão do outro lado. É uma pessoa que, através da sua palavra, acredita que pode avançar. Já é uma um grande missão sucesso. linda que tu tá Com trazendo pro certeza. programa. Muitíssimo Obrigada, tá? obrigada. Linda. Gente, que coisa boa! Eu adoro.